E aí, galera, olha só, eu quis começar sem gritar no pé do ouvido de vocês dessa vez. E aí, galera, vamos lá, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui. Esse podcast é meu, não sei em qual agregador você está escutando, mas lembra de indicar para os colegas, para a galera da firma, para a galera da faculdade. Lembra de indicar para a galera que também precisa adquirir conhecimento contábil, que tem esse conteúdo. Além de vocês terem acesso aos meus vídeos no YouTube, vocês têm acesso também ao som da minha voz, lendo essas benditas normas brasileiras de contabilidade aqui para vocês. Lembrando que o que eu leio não é a norma na íntegra e hoje eu vou ler a NBC-TG 20, custo dos empréstimos. Professor, mas como assim o senhor não lê a norma na íntegra? Eu leio para vocês aqui o que eu considero um resumo qualificado da norma. Eu leio para vocês um resumo, parte integrante do meu curso preparatório para o exame de suficiência, chamado Dominando o Exame de Suficiência. Para mais informações sobre matrícula nesse curso, em videoaulas, com material em PDF, suporte, tudo que você precisa fazer e saber para passar no exame de suficiência, você acessa o meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Mas vamos agora, aí lá tem o PDF dessas normas e aqui eu faço a leitura para todos vocês. Vamos lá, NBC-TG 20, custo dos empréstimos. Quanto ao objetivo, custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável formam a parte do custo de tal ativo. Outros custos de empréstimo devem ser reconhecidos como despesas. O objetivo da norma é que você entenda sobre isso. O alcance da norma. A entidade deve aplicar esta norma na contabilização dos custos de empréstimos. A norma não trata do custo real ou imputado a títulos patrimoniais, custo do capital próprio, incluindo ações preferenciais classificadas no patrimônio líquido. A entidade não é requerida a aplicar esta norma aos custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável mensurado pelo valor justo, como, por exemplo, ativos biológicos, ou estoques que são manufaturados ou produzidos em larga escala e em bases repetitivas. Vamos agora àquela parte importante da norma que trata das definições. Esta norma utiliza os seguintes termos, com os significados especificados. Custos de empréstimos são juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos. Ativo qualificável. É um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendida. Dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes ativos podem ser considerados ativos qualificáveis. Letra A, estoques. Letra B, planta para manufatura. Letra C, usina de geração de energia. Letra D, ativo intangível. Letra E, propriedade para investimentos. Letra F, plantas portadoras. Ativos financeiros e estoques que são manufaturados ou produzidos ao longo de um curto período de tempo não são ativos qualificáveis. Ativos que estão prontos para o uso ou venda pretendida quando adquiridos também não são ativos qualificáveis. Quanto ao reconhecimento, a entidade deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de um ativo qualificável como parte do custo do ativo. A entidade deve reconhecer os outros custos de empréstimos como despesas no período em que são incorridos. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição ou construção ou à produção de um ativo qualificável devem ser capitalizados como parte do custo do ativo, quando for provável que eles resultarão em benefício econômico futuro para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiabilidade. Quando a entidade aplicar a NBC-TG sobre contabilidade e evidenciação em economia altamente inflacionária ou sistemática de correção monetária integral, enquanto não é aprovada essa norma, deve reconhecer como parte dos custos de empréstimos atribuíveis aos ativos qualificáveis
apenas a parcela excedente à inflação. Quanto a custos de empréstimos elegíveis à capitalização, os custos de empréstimos que são atribuíveis diretamente à aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável são aqueles que seriam evitados se os gastos com o ativo qualificável não tivessem sido feitos. Quando a entidade toma emprestados recursos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável particular, os custos do empréstimo que são diretamente atribuíveis ao ativo qualificável podem ser prontamente identificados. Pode ser difícil identificar uma relação direta entre empréstimos específicos e um ativo qualificável e determinar os empréstimos que poderiam ter sido evitados. Tal dificuldade ocorre, por exemplo, quando a atividade de financiamento da entidade é coordenada de forma centralizada, num conjunto de empresas sob controle comum. Dificuldades também surgem quando a entidade usa uma gama variada de instrumentos de dívida para obter recursos com taxa de juros variadas e empresta tais recursos para outras entidades do mesmo grupo econômico em diversas bases. Outras complicações surgem por meio do uso de empréstimos denominados ou relacionados à moeda estrangeira, quando o grupo econômico opera em economias altamente inflacionárias e de flutuações nas taxas de câmbio. Como resultado, pode ser difícil a determinação do montante dos custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de um ativo qualificável, sendo requerido o exercício de julgamento nessas circunstâncias. Na extensão em que a entidade toma emprestado recursos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, a entidade deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário em tais empréstimos. Os acordos financeiros para um ativo qualificável podem resultar na entidade obter empréstimos e incorrer em custos de empréstimos antes de algum ou de todos os recursos serem usados para gastos com o ativo qualificável. Em tais circunstâncias, os empréstimos são frequentemente investidos até que se incorra em gastos com o ativo qualificável. Na determinação do montante de custos de empréstimo elegível à capitalização durante o período, quaisquer receitas financeiras ganhas sobre tais recursos devem ser deduzidas dos custos dos empréstimos incorridos. À medida em que a entidade toma recursos emprestados sem destinação específica e os utiliza com o propósito de obter um ativo qualificável, a entidade deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização aos gastos com ativo. A taxa de capitalização deve ser a média ponderada dos custos dos empréstimos aplicáveis a todos os empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período. No entanto, a entidade deve excluir desse cálculo os custos de empréstimos aplicáveis aos empréstimos feitos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável até que todas as atividades necessárias para preparar esse ativo para uso ou venda pretendidos estejam completas. O montante dos custos de empréstimos que a entidade capitalizar durante o período não deve exceder o montante dos custos de empréstimos incorridos durante esse período. Em algumas circunstâncias, pode ser apropriado incluir todos os empréstimos da controladora e de suas subsidiárias quando do cálculo da média ponderada do custo dos empréstimos. Em outras circunstâncias, é apropriado que cada subsidiária use uma média ponderada de custo dos empréstimos aplicável aos seus próprios empréstimos. Quanto ao excesso do valor contábil de ativo qualificável sob montante recuperável, quando o valor contábil ou o custo final esperado do ativo qualificável exceder seu montante recuperável ou seu valor líquido de realização, o valor contábil deve ser baixado de acordo com os requerimentos de outras normas. Em certas circunstâncias, o montante da baixa pode ser revertido de acordo com outras normas. Quanto ao início da capitalização,
A entidade deve iniciar a capitalização dos custos de empréstimos como parte do custo do ativo qualificável na data de início. A data de início para a contabilização é a primeira data em que a entidade satisfaz as seguintes condições, e elas são 3. Incorre em gasto com ativo, incorre em custo de empréstimo e inicia as atividades que são necessárias para o preparo do ativo para o seu uso ou venda pretendida. Gastos com ativo qualificável incluem somente aqueles gastos que resultam em pagamento em dinheiro, transferência de outros ativos ou assunção de passivos onerosos. Gastos são reduzidos por qualquer recebimento intermediário e subvenção recebida relacionada ao ativo. O saldo médio do ativo durante um período, incluindo os custos de empréstimos anteriormente capitalizados, é normalmente uma razoável aproximação dos gastos aos quais a taxa de capitalização é aplicada naquele período. Sob a suspensão de capitalização, a entidade deve suspender a capitalização dos custos de empréstimos durante períodos extensos, nos quais as atividades de desenvolvimento do ativo qualificável são interrompidas. Quanto à cessação da capitalização, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando, substancialmente, todas as atividades necessárias ao preparo do ativo qualificável para o seu uso ou venda pretendida estiverem concluídas. Um ativo normalmente está pronto para o seu uso ou venda pretendida quando a construção física do ativo estiver finalizada, mesmo que o trabalho administrativo de rotina possa ainda continuar. Se modificações menores, tal como a decoração da propriedade sobre especificações do comprador ou do usuário, resumem-se a tudo que está faltando, isso é, indicador do que substancialmente todas as atividades estão completas. Quando a entidade completa a construção de ativo qualificável, em partes, a cada parte pode ser usada enquanto a construção de outras partes continua, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando completar substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo daquela parte para o seu uso ou venda pretendida. Um centro de negócios compreendendo diversos edifícios, cada um deles podendo ser usado individualmente, é um exemplo de ativo qualificável no qual cada parte está em condição de ser usada enquanto a construção das outras partes continua. Um exemplo de ativo qualificável que precisa estar completo antes de qualquer parte poder ser usada é a de uma planta industrial que envolve diversos processos que são executados sequencialmente nas diversas partes da planta no mesmo local, tais como uma siderúrgica. Quanto à divulgação, a entidade deve divulgar, letra A, o total de custos de empréstimos capitalizados durante o período e, letra B, a taxa de capitalização usada na determinação do montante dos custos de empréstimos elegíveis à capitalização. Pessoal, chegamos ao fim da leitura do resumo da norma NBC-TG 20, custo de empréstimos. Eu espero que você tenha feito proveito dessa leitura, espero que você utilize esse conhecimento no seu dia a dia, na sua atividade contábil, no seu exame de suficiência. E lembra, para mais conteúdos, acesse o meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. O link está aí na descrição do episódio. Valeu, pessoal, até mais.